Fala, mulherada abençoada, dia 60 do nosso devocional e o nosso tema hoje é a caixa do julgamento. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos contigo nesse lugar, Pai, o lugar secreto, aonde nós recebemos de Ti, Senhor, tudo que está no seu coração, Pai, e colocamos em prática no nosso dia a dia, cumprindo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós, Pai. Fala conosco nesse dia mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Mateus 7, 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O devocional diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. A maioria de nós gosta das coisas em caixas organizadoras. Ficam mais confortáveis se soubermos o que cabe em cada compartimento. Se não conseguimos colocar algo ou alguém em nossas caixas, geralmente julgamos. Mas isso realmente diz mais sobre nós do que sobre a pessoa que estamos julgando. Lembro-me de ter sido atormentada em meus pensamentos por uma situação que ocorreu quando eu tinha poucos anos de cristã. Eu simplesmente não conseguia classificá-la em uma caixa organizadora. Havia um casal cristão que testemunhava abertamente sobre como Deus os unira em um casamento. Nós passávamos tempo com os dois e sabíamos que realmente amavam a Deus e ao povo de Deus. De repente, houve todo o tipo de rumores feios e antes que se percebesse, eles estavam em vias de divórcio. Não houve adultério, parecia simplesmente que não eram compatíveis. Isso realmente me atordoou. Eu estava lutando contra problemas em meu casamento e confiava que Deus os resolveria, porque tinha certeza de que Ele me havia unido a John. No entanto, aquele casal que também dissera que Deus os havia unido, agora caía fora. Isso abalou minha confiança de que Deus poderia fazer algo em meu casamento. Sentia-me compelida a encontrar algum tipo de falha naquele casal. Se pudesse desqualificá-los, poderia espremê-los em uma caixa. Eu levei meu tumulto interno a um conselheiro de confiança, esperando uma resposta bíblica longa e bem pensada. Mas, em vez disso, ele apenas suspirou e disse: "Essa é difícil. Fico feliz por não ter de julgar." Imediatamente senti o peso da situação afastar-se de mim. Suas simples palavras libertaram-me do meu fardo. Ele estava certo. Eu havia permitido que Satanás agitasse meu coração para julgar os outros, e isso me fazia duvidar da fidelidade de Deus. Eu havia medido meu casamento pelo deles, e limitar a Deus ao que eu pensava que Ele não havia feito por eles. Eu havia julgado por medo. Muitas vezes julgamos para nos proteger de agravos ou críticas, mas realmente cada uma de nós é culpada. O versículo que segue o da passagem de hoje diz: "Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?" Mateus 7:3. Jesus nos lembra de que precisamos remover a viga de julgamento para que vejamos de modo claro e verdadeiramente sejamos de ajuda aos outros e a nós mesmas. Quando não conseguimos encaixar as outras pessoas em nossas caixas, que examinemos nosso próprio coração e sejamos gratas por não ser nosso trabalho julgar. Eu confesso que ao ler o tema, eu achei que ela ia falar algo mesmo assim, do julgamento de você apontar o dedo, de você até envolver, na verdade, outro pecado que é a fofoca, né?
e acabar falando de outra pessoa, né? Enfim. Mas eu achei muito interessante que, na realidade, essa frase dela ali, eu havia julgado por medo, me fez refletir em como aqui, na verdade, ela traz que muitas vezes o nosso julgamento não é a respeito do outro em si. Olha que maneira diferente de olhar para essa questão do julgamento. E ela deixa claro aqui que é sobre ela quando ela diz assim: eu levei meu tumulto interno a um conselheiro de confiança. Era dentro dela que aquilo de alguma forma estava trazendo algo de errado. E aqui também entra a questão da comparação, porque foi isso que ela fez. Bom, se o meu casamento tá assim, o casamento deles parecia perfeito, mas agora tá assim. Então, o resultado final para mim vai ser o mesmo que o deles. Foi isso que ela pensou naquele momento. Se Deus não interviu para eles, também não vai intervir para mim. Então, não era um julgamento dela de apontar o dedo e falar como eles estavam errados, que eles não deviam se separar, porque Deus não gosta do divórcio, ou qualquer coisa desse tipo. Ela olhou para isso de uma forma interna mesmo. Puxa, mas se Deus não fez nada por eles, também não vai fazer por mim. E aí ela coloca que foi o inimigo que agitou o coração dela para julgar a causa deles, a situação deles, desconfiando, né? Perdendo a sua confiança em Deus, afetando o relacionamento dela com Deus. Então aqui, essa caixa do julgamento dela, na verdade, levou a ela a abalar o relacionamento dela com Deus e abalar a fé dela de que Deus poderia fazer algo pelo casamento dela. Então, na verdade, não era nem sobre os outros, mas em meio a tudo isso, o inimigo instigou ela a julgar aquele casal, como ela fala ali. Sentia-me compelida a encontrar algum tipo de falha naquele casal. Se pudesse desqualificá-los, poderia espremê-los em uma caixa. A caixa do julgamento. O que eu entendo que ela está falando aqui é que para ela não perder essa confiança dela em Deus, de que Deus poderia fazer algo pelo casamento dela que estava com problema, se ela encontrasse algo de errado a respeito daquele casal, ela poderia falar: ufa, no meu casamento não é assim, então Deus não fez por eles por causa disso, mas Deus vai fazer para mim. Entende? Quando na verdade ela nem precisava desse julgamento. Se Deus não fez por aquele casal, isso em nada tinha a ver com Deus, então não interferir, não fazer algo no casamento dela. Essa pessoa que aconselhou ela com uma simples frase trouxe esse entendimento para ela, e não só o entendimento que essa pessoa falou: fico feliz por não ter que julgar. Então ela diz que imediatamente ela sentiu que ufa, eu não preciso desqualificar o outro, eu não preciso achar qualquer defeito ou qualquer coisa para julgar o porquê eles se separaram, porque Deus não vai deixar de fazer algo por mim, de responder a minha oração, porque não respondeu para eles da forma deles, ou porque eles não quiseram ouvir, enfim, aí é um problema deles. Resumindo, o final era isso. Entre eles e Deus, era um problema deles. E o fato de ela achar, né, que Deus não tinha intervido naquela situação, não significa que ele não iria intervir na dela. Inclusive porque ela fala aqui que ela havia medido o casamento dela pelo casamento deles e limitar a Deus ao que eu pensava que ele não havia feito por eles. Se eles estão separando é porque Deus não fez nada, então Deus não vai fazer por mim também. E aí então ela diz que o julgamento dela foi por medo.
por duvidar da fidelidade de Deus. Então é muito interessante ver como o Espírito Santo falou com ela sobre o julgamento de uma forma diferente da que a gente está acostumado a ver. Pelo menos para mim, né? Foi algo novo nessa área, a descobrir, a refletir a partir de hoje como muitas vezes eu julguei para me proteger de agravos ou críticas. Se eu julguei por medo, por insegurança, por falta de confiança em Deus, começar realmente a aprofundar essa reflexão sobre isso. O porquê nós julgamos alguém? Qual é a verdadeira intenção do nosso coração quando nós apontamos para alguém? Saindo dessa reflexão geral que a gente tem desde sempre, de porque você tem um dedo para o outro, 4 para você, porque você isso, porque você julgou, porque você não sabe. Não, entender internamente, sabe? Como ela fala ali, um tumulto interno. Por quê? Porque a gente sabe, né? Quando a gente julga alguém, a gente sabe. E se a gente não sabe, o Espírito Santo revela. Se a gente tem uma conexão diária com ele, ele vai chamar a nossa atenção. Mas aí não é só tipo, puxa, né? Apontei, julguei a pessoa, puxa vida, me perdoa, Senhor, e passa reto. Não. Eu entendo aqui nesse devocional de hoje que o Espírito Santo quer que a gente aprofunde nessa reflexão de entender o porquê a gente está fazendo aquilo. Por que a gente faz as coisas que a gente faz do jeito que a gente faz. Então eu espero que você possa refletir, assim como eu, a partir de hoje, a respeito disso. Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Pai, quando eu julgo os outros, faz-me lembrar de que a mesma medida de julgamento que eu usar neles será usada em mim. Ajuda-me a semear misericórdia, porque preciso de misericórdia. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte, porque estou vivendo a vida fora da caixa do julgamento. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento que nos ajude, Senhor, a praticar a Tua palavra, Pai, a ter consciência do que ela realmente, verdadeiramente fala para nós, Pai. Que nós não devemos julgar os outros se nós não tivermos a consciência de que nós também receberemos o julgamento. Que em nome de Jesus nós venhamos a entender, Pai, que tirar a trave do nosso olho nos faz ver claramente e verdadeiramente possamos ser de ajuda às outras pessoas e a nós mesmas. Que através desse entendimento, Pai, a partir de hoje, Pai, nós possamos olhar para dentro de nós mesmas, mergulhar, Senhor, no mais profundo do nosso interior, Pai, para entender o porquê nós julgamos as pessoas, o porquê nós trazemos à tona, Pai, as questões que nós enxergamos nelas. Que em nome de Jesus, ao fazer isso, Teu Espírito Santo tenha a liberdade de nos revelar qual é a motivação do nosso coração quando fazemos isso. Que nós não venhamos, Senhor, a fazer comparações, Pai, entre aquilo que o Senhor faz ou deixa de fazer na vida das outras pessoas e aquilo que o Senhor faz ou deixa de fazer nas nossas. Mas que em nome de Jesus, acima de tudo, nós possamos verdadeiramente, Senhor, confiar em Ti, Pai, de que o Senhor tem um plano específico para cada um de nós e que uma história não tem absolutamente nada a ver com a outra em termos de comparação. Que nós não venhamos a permitir, Pai, que o inimigo agite o nosso coração para julgar os outros, seja por qual motivo for, por medo, por proteção. Que em nome de Jesus nós possamos entender que o Senhor é o justo juiz. E de acordo com aquilo que o Senhor trouxer ao nosso coração, assim será o nosso julgamento,
tanto para os outros como para nós mesmos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!